O desenvolvimento da leitura e da interpretação de texto passou a receber recentemente a atenção especial do governo do estado de Minas Gerais. Porém, mesmo antes disso, algumas escolas estaduais de Caratinga, por meio de professoras muito vocacionadas, que veem na leitura uma possibilidade real de aumentar as possibilidades de aprendizagem e de crescimento dos alunos, já desenvolviam e desenvolvem projetos nessa área. Mais do que um conteúdo escolar, a leitura tem se mostrado essencial para o desenvolvimento até mesmo de políticas, com investimentos e projetos direcionados, como o projeto de leitura e escrita da Secretaria de Estado de Educação, lançado em 2024. Um programa que revitaliza bibliotecas e salas de leitura e fortalece o letramento dos estudantes, promovendo o hábito de ler em todas as escolas estaduais. No programa de hoje, vamos conhecer de perto projetos que lançam luz sobre o tema e têm sido implementados com muito sucesso. Vamos ouvir 3 professoras que em suas escolas desenvolvem ações concretas para despertar o prazer e o hábito da leitura entre crianças e adolescentes. Não sai daí, o começo da conversa está começando, nós estamos no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pelo NEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Hoje o nosso bate-papo é mais que especial. Vamos falar sobre um tema fundamental para a educação contemporânea, a importância da leitura e da interpretação de texto, que deve se iniciar no ambiente escolar e que se estende ao decorrer da formação acadêmica. Para tratar desse assunto, convidamos 3 educadoras que são protagonistas nesse movimento aqui em nossa cidade. Elas atuam diariamente para incentivar a leitura, formar leitores críticos e transformar a relação dos estudantes com os textos. São elas Jânia Correia, da Escola Estadual José Augusto Ferreira, Jana Lúcia Rezende, da Escola Estadual Engenheiro Caldas e Luciana Martins, da Escola Estadual Professor Joaquim Nunes. Professoras, sejam todas muito bem-vindas. Prazer recebê-las aqui no Começo de Conversa. Uma conversa boa, né? Que é muito bom conversar sobre educação e conversar sobre leitura, né? Com certeza. Antes de qualquer conversa, eu queria começar perguntando para vocês o que levou vocês para a educação. E eu pergunto isso por quê? No momento que a gente vê que já começamos a ter dificuldade em conseguir bons professores, isso porque, ao longo de décadas, né? É pouca valorização, é pouco reconhecimento, é pouco respeito de parte da comunidade pelos governos mais diversos possíveis no Brasil inteiro. Isso é uma realidade do Brasil, infelizmente, né? Professor que forma médico, forma engenheiro, ele forma cientista, né, mas continua sendo visto só como o professor, como se isso não fosse a coisa mais importante do mundo. O que te levou, Jânia, para a educação? Você falou, quero ser professora. Foi vocação? Olhando a mãe que era, eu não sei. O que te levou para a sala de aula? O desejo de compartilhar, né, esse mundo da leitura, porque eu venho de uma família que incentivava a gente. Meu pai era semi-analfabeto, mas ele incentivava a leitura. Ele contava muitas histórias e a curiosidade me levou à busca da leitura. E através da leitura eu fui cada vez me interessando mais pelo que eu via, as imagens, as palavras, e eu fiquei... Eu quero ensinar. Quero ensinar. E é uma coisa meio que genética. Nós somos 5 filhos, 5 professores numa casa só. Que bacana. Jana Lúcia, professora, como é que foi a sua história? A minha história veio dos meus professores, né? Veio dos meus professores. Que bacana. Eu tive uma professora de 4ª série, que antigamente se falava 4ª série, que é a Tia Beth, então ela me incentivou muito. E quando eu chegava para estudar em casa, eu dava aula para minhas bonecas. Então eu fui criando. Veio mesmo, gente, é vocação. E eu fui trabalhando isso durante toda a minha adolescência. Não tinha outras visões de ser, né, no caso de complemento, eu falava que eu ia ser professora. E de português. Bacana. Engraçado que eu tinha essa visão do português. Por quê? Antigamente, nas escolas também, a gente lia muito, né? A gente tinha esse momento de leitura. Aí foi crescendo isso comigo e eu fui. Professor Luciano, e sua história com a sala de aula, como é que é? Eu sempre acreditei no poder transformador da educação, né? Então,
ao escolher essa profissão, foi pensando que eu poderia fazer a diferença, né, na vida dos meus alunos, direcioná-los, ele através do compartilhamento de conhecimentos, em uma troca ali de experiências. Bacana demais. É bom ver isso, viu, gente? Ver que, assim, nós estamos falando de professores que estão felizes, independente de qualquer coisa, falam, estou no lugar que eu queria estar, que é a sala de aula. Bacana, hein? Mas aí nós temos professor que incentiva a leitura, professor que não se preocupa com isso. Eu tinha uma professora maravilhosa no primeiro ano, minha professora, minha madrinha, dona Agripina, um beijo, está lá em Vitória, com saúde, né, graças a Deus, que me incentivava a ler. Mas eu tinha na época, nessa mesma época, né, eu já tenho 66 anos, então você imagina isso há 58 anos atrás. Exatamente. Eu tinha professor que usava a leitura como castigo. Tinha cantinho da leitura, era castigo. Então, fez uma bagunça, vai para o cantinho da leitura, como se aquilo fosse um castigo. Então, não ia incentivar nunca ninguém a ler. E aí nós temos vocês que trabalham com isso, quer dizer, parece que é um prazer de levar a leitura, de ensinar o menino a ler, de fazer com que ele queira ler, interpretar texto. Como é que é essa história sua com essa parte, quer dizer, por que vocês resolveram incentivar as pessoas a lerem? Eu penso que a questão da leitura, ela está relacionada com o conhecimento. E a leitura, ela não pode ser ensinada como obrigação, porque a leitura, de fato, é um prazer, né? Exatamente. A leitura, ela é uma aventura, é um mundo ali diferente que os alunos têm a oportunidade de adentrar e de conhecer, e nosso papel enquanto educadora é mostrar esse mundo para o aluno, não no sentido de falar com ele, olha, você tem que ler esse livro porque daqui 2 meses você vai ter que fazer uma prova do livro. Então é tentar envolver ele naquela leitura, o que aquele livro pode trazer para a vida dele. Eu acho que tem que ser mais nesse sentido. Você, Jean? E principalmente, né, que a gente que trabalha com o adolescente é mais difícil de estar mostrando esse lado da leitura. Como que nós temos que fazer? Até porque tem o celular, quer joguinho, quer brincar, quer Instagram. Exatamente. Como que nós temos que fazer? É mostrar o melhor possível. Como, não como obrigação, mas como fato de leitura. Nesse projeto mesmo, eu comecei a ler na biblioteca, ler no pátio. Professora, eu posso ler lá no sol? Posso. E ela deu conta. E ela leu, e ela contou o livro, e eu ainda não fiz o trabalho, mas todos já leram. Então, assim, nós como professores temos que essa obrigação mesmo, de incentivar a leitura. Através dela, o que vai acontecer para com nossos alunos? Melhor vocabulário, melhor conhecimento, não é verdade? Trazer mesmo, chegar até eles uma leitura prazerosa. Porque o aluno, ele tem aquilo. Você quer ler? Ele vai lá na biblioteca, ele vai olhar pela página. Bacana. Pelo volume. Não, a gente tem que olhar pelo quê? Pelo conteúdo, pelo que você apresenta. Bacana você, professora, sua relação com incentivar o aluno a ler. Ainda não quero nem falar do projeto, que eu quero no segundo bloco tratar do projeto de cada um com vocês. O que te levou a falar, vou trabalhar com isso, vou incentivar essa meninada a ler? Eu comecei com um incentivo na leitura, né, dentro da minha casa, que eu digo que eu comecei ali, que eu tenho uma filha, e a gente lia muito junto, a gente folheava revista, eu trabalho também com moda, e eu ficava ali, na época a gente não tinha internet, então eu tinha as revistas, e a gente folheava, a gente olhava os modelos, e a gente lia sobre os modelos, e tinha acesso à revista Veja, que a Neuzinha dava para ela fazer a tarefa, e a gente ficava lendo Globo Rural. Eu sempre gostei muito por causa da ligação que eu tenho com a roça, e a gente lia de tudo. Eu sempre li de tudo. Eu não leio uma coisa só, eu não leio só crônica, eu leio de tudo. Eu leio receita, eu sempre tive muita receita, e a gente sempre folheou receita. Eu passo até hoje, eu folheio receitas. É estranho isso, né? Eu folheio as minhas receitas e eu faço aquela leitura, e a gente lia junto, a gente lia ali, e o meu desejo era de compartilhar esse prazer com outras pessoas, com outras crianças. E isso é uma coisa meio que natural, né? Porque eu tinha os irmãos mais velhos que já estudavam e já lia, e eu catava os livros da minha irmã proibidos, escondido, e lia também. Tinha uns livros que para aquele tempo não podia ler, eu catava aqueles livros. Eu gostei muito do proibido, sabe? Eu sempre gostei de ler coisas proibidas. Então eu catava os livros dela e lia também, e foi isso. E ela desenhou, inclusive, né? O desenho é dela, o desenho do meu projeto, ela que fez com uns 12 anos por aí. Então, essa leitura eu comecei ali. E a leitura, para mim, é prazer. Que bom, pois é, eu achei interessante, você terminou com essa palavra,
a professora Ana Lúcia falou, a Luciana falou, os outros falaram prazer. Sim. Assim, é o prazer da leitura. Mas aí Sim. tem aquele aluno que não adianta. Eu isso quero saber. Como é que vocês fazem com aquele aluno que não consegue entender isso, não acha que é prazer, acha que isso é castigo, ele não quer ler? Tem esse aluno, tem um aluno que vocês já largaram para lá ou não? Ou é aquela ovelha perdida que eu vou atrás dela até fazer ela ler? Eu acho que... Pode falar. Eu tenho um problema, né? Eu sempre estou em busca daquele que é menos, que tem menos conhecimento, aquele que tem menos vontade. Porque eu acredito no resgate. Às vezes eu suspendo ele na primeira, eu tenho 2 aulas, eu suspendo ele na primeira, faço ele ficar no silêncio lá com uma disciplina, mas na segunda ele já volta e ele já lê. Eu leio todos os dias com meus alunos, que desde 2013, que eu comecei com o projeto, eu coloco o menino ler o enunciado para mim, não aceito o colega rir, se o colega ri daquele, eu fico brava com aquele que riu, então assim, eu vou lá e busco, e aquele eu sento perto dele, tem momento, assim como a Luciana, ela, os meus alunos não leem na sala de aula, tem dia que a gente lê na arquibancada, e tem dia que eu deixo ler até deitado, eles gostam, eu faço uma roda lá naquela quadra, e ali eles fazem uma leitura prazerosa. Outra coisa que eu quero destacar, da importância da leitura por prazer, eu nunca passo um livro para a turma toda, eu nunca fiz isso, porque eu acho que os alunos têm que ter o direito de escolher. Como a nossa biblioteca é muito grande, tem muitos livros, então eu deixo eles escolherem. E quando eu pego os livros, por exemplo, que tem várias crônicas, que é no caso do seu livro, cada um lê uma crônica. Bacana. Eu não imponho, vamos ler essa crônica, não, cada um lê uma. Aí tem dia que todo mundo lê uma só, compartilha. Eu Bacana. trabalho dessa maneira. Luciana, você ia falar? Eu acredito muito nessa questão do encantamento, sabe? O professor, ele ter essa capacidade de, com o seu argumento, ele encantar o aluno, para o aluno ficar interessado em ler o livro. Né? Saber o que ele vai encontrar ali, o que aquilo vai servir para a vida dele, como que ele vai se envolver dentro daquela leitura. Né? Para ele se encantar com a leitura, eu preciso ser encantado, eu preciso saber que isso é importante. Né? Muito bem. No caso, esse aluno que, né, fala que não vou ler, que eu não, de forma alguma, a gente não pode deixar. Lê uma página, Bacana. lê 2. Sim. Aí, quando você vê, lê o capítulo. tá lá. Querendo ou não, você vai ter que falar com ele. Se você não ler, você vai ser É claro. punido por uma nota, né? Mas aí acaba tendo essa vontade de Bacana, ler. nosso tempo está mais que estourado, vamos fazer um rápido intervalo, vamos terminar esse primeiro bloco aqui com imagens que nós temos aqui em arquivo do projeto desenvolvido pela professora Jânia lá no Colégio Estadual de Augusto Ferreira. Já nós voltamos. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje 3 educadoras fundamentais na promoção da leitura e produção textual nas escolas públicas de Caratinga. Professora Jânia, professora Ana Lúcia e professora Luciana. Bacana, eu queria falar agora, mostrar para os telespectadores, para os internautas, falar um pouco do projeto de vocês. Queria começar com o projeto da professora Jânia. Vou trazer a caixa que está aqui, essa caixa é do seu projeto, não é isso, professora? Sim. Olha que legal aqui. Qual câmera aqui, Vande? Ó. Leitura e leitor, uma relação de prazer. O nome do seu projeto é esse aqui, professor? Sim. Bacana. Vou deixar aqui, ó, que a gente vai mostrando a caixinha enquanto você... Conta para nós aí, o que é esse projeto aqui, como é que ele desenvolve? Esse projeto, né, ele nasceu, ele teve a data inicial em 2013 e esse projeto é fruto de muitas leituras compartilhadas. Eu compartilhei em casa, compartilhei com meus alunos e eu sempre levei vários gêneros textuais para a sala. Eu sempre achei interessante o aluno ler mais de um gênero textual. Eu acho rico o aluno conhecer, né? Certo. E eu levo cordel e, de acordo com cada turma, eu faço as alterações no projeto. No ensino médio eu trabalho de uma maneira, no ensino fundamental eu trabalho de outra maneira. Mas o projeto, todo ano, ele ganha algo novo. Todo ano ele Chama ganha... inovação para não ficar o Sim, mesmo para não projeto. ficar a mesma coisa. O projeto continua, né, com esse nome, que eu acho um nome bacana. Leitura e leitor, uma relação de prazer, que é o que eu tenho com a leitura. Eu tenho uma relação de prazer com a leitura. Eu leio, eu me perco na leitura. Às vezes eu tinha que trabalhar, mas eu paro um pouco e vou fazer leitura. E são os alunos que você seleciona para eles, é isso? Sim. Vamos supor, qual a série? Tem uma série específica, não? Sexta série, quinta série? Esse ano eu tenho 2 sextos. 2 sextos anos. 2 sextos anos. Tá, e aí você trabalha com essas 2 turmas?
Trabalho com as duas turmas. Bacana. Levo livros, coloco o aluno fazer leitura compartilhada, coloco o aluno na quadra para fazer leitura mais prazerosa. A gente faz roda. Roda de conversa. Roda de conversa depois da leitura. Cada leitura eu tenho uma estratégia diferente, cada tipo textual, cada gênero, eu tenho uma estratégia diferente para envolver o aluno na leitura. Uma curiosidade, eles lendo, eles escrevem? Sim, eu inclusive tenho o portfólio aí de grandes escritas. É. Após a leitura, a gente faz a escrita. Tem dia que toda a aula é de leitura, na próxima é a escrita, e aí eu aproveito para ensinar o que é um relato, para ensinar o que é uma carta. Eu uso a leitura que eles fizeram para a gente descobrir qual gênero junto. Bacana. Foi ali do texto livre. Parabéns. Essa caixa acompanha o projeto. Essa caixa é desse caixa da professora, é isso? Sim, é Por uma que caixa aquela caixa da reciclada, professora, né? mas ela está lá no projeto. Sim, A caixa é bonita, eu vou fechar aqui para mostrar pro pessoal. Ó. é uma Parece caixa até uma caixa reciclada, né? do Mambembe. Ó. É uma reciclada, Colorida, né? é caixa- uma caixa reciclada. É. Eu reciclei aí essas gavetas Bacana e com a demais. ajuda do marido para preparar essas... Isso era uma gaveta? Isso era uma gaveta de guarda-roupa e a gente transformou ela numa caixa de E leitura. ainda criativo. Eu acho legal demais a professora fazer isso, porque elas transformam cada coisa. Né? Isso era um lixo, eu peguei no Transformou lixo, sucata né? em coisa boa. E transformei, com a Bacana. ajuda dele, ele cortou para mim e montou e eu só decorei a caixa. Eu achei bacana colocar essas partes de revista em quadrinho para a gente mostrar também. São gêneros aqui e gêneros. A gente Bacana. tem vários gêneros aqui. Muito pra bem, professora, fazer bacana demais. leitura. Parabéns pelo projeto. Vamos ouvir agora a professora Jana Lúcia. Conta para nós como é que é o seu projeto. Bom, lá o na meu escola. projeto desse primeiro semestre, eu coloquei projeto de leitura, crônica sem data, leitura sem data de validade. Né? Bacana. Obrigado. Sem data de validade. E eu trabalhei com os meninos no decorrer das minhas aulas a leitura. De início, nós trabalhamos muito a leitura, tinha tempo para eles lerem mesmo. Eu achava muito interessante que ficava o silêncio. É. E perguntava, muitas vezes perguntava sobre o fato. Então, eu olhava, tirei algumas fotos, temos fotos, e depois, na outra semana, a gente já lia lá na biblioteca, juntamente, e eles foram conhecendo o gênero crônica. O interessante desse projeto de início foi que eu tive o prazer, né, doutor, de fazer eles conhecerem também, no caso, o escritor. Então, eles ficaram maravilhados e eles leram, eu deixei o livro para eles escolherem, alguns já terminaram, já pegaram o outro Que para bacana. ler. Que bom. Então, eu achei interessante demais, foi muito bom, sabe? E esse projeto de leitura, ele vai decorrer esse semestre, ainda a gente está trabalhando, continua a leitura e vai enganjar aí no Engenharte que a gente tem Bacana. em outubro, que é sobre gêneros literários. Bacana. E são alunos de que série que você trabalha? Ensino médio, são Ensino alunos médio. do terceiro ano e do ensino médio. Inclusive, através dessas leituras, desses projetos, a qual a Escola Engenheiro Caldas faz, temos alunos escritores. Ai, que bacana. Fazem escritas, poemas, fazem relatos, é muito interessante. Eu acho legal porque, assim, você vê, a professora Jana trabalha com aluno do sexto ano. Isso. Né? E primeiro do ensino E aí, médio assim, também. se alguém trabalhar com ele no sétimo e no oitavo, até chegar lá no seu terceiro, olha que Maravilha. leitor que vai Não chegar é? lá no final do ensino médio, né? Que maravilha isso. Chega com bastante bagagem, Uhum. chegam os meninos assim interessados e é onde que a gente vai ter ali o quê? Outros escritores. Bacana demais. Professora Luciana, conta para nós o seu projeto. Primeiro, professora Ana, o seu projeto tem um nome? O dela tem leitura, leitor, relação de prazer. O seu O meu é leitura sem data de validade. leitura sem data de validade. Bacana, que homenagem. Mera beleza. homenagem, né? Bacana. E o seu? O nosso é Clube de Leitura nas Asas do Conhecimento. Nas Asas né? do Conhecimento. Nas Asas do Conhecimento. E são alunos representantes de turma do ensino médio. Nós reunimos uma vez por semana e atualmente nós estamos fazendo uma temporada de estudos dos livros da Clarice Lispector. Que bacana. A gente está lendo o livro Perto do Coração Selvagem e os meninos mostraram interesse em criar um canal no YouTube, porque nós vamos fazer
gravações a respeito do nosso diálogo, da roda de conversa sobre o livro. Que bom. E depois a gente vai sair além da escola. Aí. Nós vamos visitar outros lugares, a FUNCIMI, o Espaço Cultural aqui da FUNEC, a Superintendência, para mostrar aquilo que eles aprenderam em relação ao livro. Bacana, você falou que trabalha... Qual que é o seu público lá? São representantes? São os alunos representantes de turma. Tem primeiro ano. De todas as turmas? Primeiro isso, ano? primeiro ano, segundo e terceiro. Tá, mas aí nós vamos falar, alunos, é um aluno representa a turma? Você tem três São alunos? 3 alunos representantes de cada turma. Tá, Né? E a gente pegou esses alunos, né, e formou o clube de leitura, e aí uma vez por semana a gente faz uma reunião para saber como que está a leitura, para discutir algum ponto específico do livro. Bacana. Aí nós criamos também um grupo de WhatsApp, e nesse grupo a gente faz as abordagens. E são vocês 4, você e mais 3 alunos? É de cada turma. De cada turma? Isso. De cada Não, mas isso que eu não estou entendendo. De cada turma qual? Pois é. Primeiro, aí eu tenho 3 primeiros anos de manhã. Primeiro 1, 2 e 3. Muito mais, tem mais. Aí 3 Entendi. de cada, dá 9. Eu tenho 3 segundos anos. Entendi. Uma turma boa. Eu estava fazendo a conta aqui, falando, essa roda de conversa ficou pequena, mas tá boa demais, né? Tem mais ou menos 25 alunos. Bacana. E todo Aí tem ano... um aluno que é responsável, né, por fazer o desenho que representa o livro. Aí ele mesmo faz o desenho, ele explica, né, o porquê daquele desenho, o porquê que a escritora quis fazer aquela abordagem. E todo ano sai aluno, porque está formando, e entra aluno que está Isso. chegando. Bacana demais isso. A professora Jana Lúcia até comentou sobre esse contato do leitor com o autor, né? E falou como que foi isso produtivo. A professora Jana também tem essa experiência, você também tem isso? Você acha que isso é uma coisa bacana? Eu acho que é muito positivo esse encontro, é tanto que o senhor foi na escola tem pouco tempo. Eu já fui, eu acho que todo escritor devia passar por essa experiência de procurar as escolas, conversar com os alunos, é muito bacana isso. E quando eu cheguei com a proposta para eles, eu falei, nossa, vocês precisam conhecer o doutor Eugênio, ele escreveu esses livros aqui, olha, são livros de crônicas, são muito bons e tal. Interessante e que eu fui eles empolgando perguntam. eles, sabe? Aí eles perguntam, mas ele é de Caratinga? É daqui? Então, assim, é interessante eles verem aquela história que aconteceu Verdade. aqui. É bacana. Né? É Aí muito quando a bom. gente começou a olhar a biografia, né, estava escrito assim, nasceu em Matipó. Aí uma aluna virou e falou assim, Eu nossa, encontrei ela. professora. Eu encontrei uma, foi conterrânea. Falou assim, eu quero, no dia que a gente Legal. for fazer entrevista, eu quero fazer uma pergunta para ele. Eu falei, não, pode fazer, pode ficar à vontade. E foi muito bom, viu? Bacana demais, gente. Vamos fazer um rápido intervalo. Quero terminar esse segundo bloco agora, trazendo imagens do projeto desenvolvido pela professora Jana Lúcia lá na Escola Estadual Engenheiro Caldas. Já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa especial. Você que chegou aí agora para acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós estamos recebendo aqui hoje 3 inspirações. Professoras Jana Lúcia, Jânia e Luciana. E nós estamos falando da leitura, do livro, do prazer da leitura e de como ela é capaz de mudar vidas, de inspirar pessoas, de construir e reconstruir histórias. Conta para mim um momento marcante, um momento que te emocionou, que te marca, cada um de vocês, que marcou cada um de vocês, na sala de aula, em eventos ou eventos ligados à leitura. Pode começar com a professora Jânia. Então, eu tive um aluno, né, que ele chegou para mim, ele praticamente não conversava, e ele me chamou e disse que foi a primeira vez que ele tinha lido e ele leu uma poesia. Que eu disse, né, que poderia ler qualquer texto. E ele nunca tinha escutado isso, segundo ele, que poderia ler qualquer texto, porque sempre chegava um texto pronto. E ele ficou muito feliz de poder ler qualquer texto e ele gostou muito. Dentro da caixinha tinha vários tipos de texto. Ele escolheu um. Ele escolheu o livro de poesia. Eu coloco uma média de 40 livros, geralmente as turmas são cheias e cada um escolhe um livro. Eu arrumo eles, eu coloco uma toalha bonita em cima da mesa, coloco todos ali e cada aluno chega e faz a sua escolha. E ele fez a leitura, ele gostou e ele fez esse relato pessoal. E eu fiquei feliz porque um aluno que não tinha conseguido fazer uma leitura até então conseguiu ler um livro de poesia. Eu fiquei feliz e emocionada de poder fazer a diferença na vida desse aluno. Que bacana. Professora Jana Lúcia, e você? Eu vou falar de fato recente, né? Que tem muitos fatos, mas o fato recente foi desse
desse projeto mesmo foi que a aluna, eu coloquei o livro sobre a mesa, pedi para escolher. Então, ela escolheu pela capa. Quando ela começou a ler, ela não queria ler, quando ela começou a ler, ela foi lendo e todos os capítulos ela perguntava alguma coisa. E ela leu o Teve data interesse? de validade 1, já leu o 2 e já leu o que ela ganhou. Que bacana. Então é interessante você ver o quê? O entendimento, o que ela está lendo, o que ela está gostando, e era irredutível a leitura. Então hoje, a gente vai ler, hoje é dia de ler. Então, assim, é muito gratificante o aluno chegar até você e falar assim, hoje na sua aula nós vamos fazer a leitura? Ponto. Então foi muito bom. Que bacana. Eu vejo ela hoje na leitura, a gente fica muito feliz. Muito feliz mesmo. Isso é um prêmio, né? É Pro sim, educador, doutor, né? Uma coisa assim. É de você olhar e falar, não, que coisa boa. Eu queria um livro. Eu precisava dela ler um livro. Ela já leu 3. Ela leu 3. Bacana demais. Só, Luciana, e você? O que te emocionou, te marcou no projeto? Olha, o fato mais marcante nesse processo de leitura foi uma aluna que não gostava de ler por nada. Aí ela chegou à biblioteca, ela encontrou um livro da capa toda preta, escrito assim, Quando me descobri negra. E era uma aluna negra. Que legal. Aí ela se identificou com esse título do livro, né? E falou assim, professora, será que ela não sabia que ela era negra, não? Por que ela colocou Quando me descobri negra? Aí eu percebi que ela já começou a se identificar com o livro. E começou a refletir, né? Começou a refletir. Eu falei assim, olha, vamos dar uma olhadinha pra gente descobrir por quê. Aí ela começou a ler nas primeiras páginas e a gente foi descobrindo que a própria família não aceitava a questão de ela ser negra. Entendi. Aí as histórias que tem nesse livro, ela vem relatando o preconceito, o racismo que essa moça sofria na família, sofria na escola, no trabalho. E aí as histórias, elas eram muito parecidas com a história dessa aluna. Aí chegou uma determinada história que ela falou assim, professora, tá falando aqui que a mãe dela não deixava ela ir com o cabelo crespo, a mãe dela mandava ela alisar o cabelo. Hoje a minha mãe falou que o meu cabelo estava muito alto, que eu tinha que passar uma chapinha no meu cabelo. Então, assim, eu vendo ela interagir com o livro, ela que não gostava, que tinha muita resistência, nunca tinha lido um livro na vida, e de repente ela achar esse, que ela se identificou tanto com as histórias, e aprender, tirar uma lição do livro, Bacana, como ela com foi certeza. tirando e dialogando, né? Entendi, Eu emocionar, acho muito né? importante essa interação, professora, mas isso é assim, mas isso é assim, e a gente ali intermediando aquele processo, né? Bacana. Eu sou sobrinho de professores, sou irmão de professoras e foi uma vida inteira vendo o trabalho que o professor tem em casa, né? Porque o pessoal, quem está assistindo aqui e acha que o professor é só aquelas horas lá na escola, está muito enganado, né? Então, assim, horas de pesquisa. é preparando, cortando cartolina, é fazendo cartãozinho, é preparando não sei o quê, é cheio de detalhes, inclusive artísticos. Eu acho que o professor é um ser muito criativo, inclusive, para essas coisas. Aí escuta o professor Agenda agora falar que eu boto a toalha na mesa, boto a jarrinha de flor, você também faz isso? Quer dizer, ainda tem professor que faz isso, tem gente que leva a toalha de casa. Sim, às vezes. Exatamente. Fazer um ambiente aconchegante. A gente bacana tem que demais trabalhar isso. muito diversificando tudo, né? Porque É. eles cansam. Essa geração de agora é uma geração de tudo muito rápido, não tem longa duração. Entendi. Né? Então, a gente você tem que pode apresentar um trabalho, leitura com café, o café e poesia. Que legal. Café literário. Eles a gente adoram. fez. É. Eles adoram. Sim, eu faço Entendeu? Eu vários. gosto muito. Bacana demais. Ainda agora como educadora, se você tivesse que abandonar uma prática pedagógica, falar, vamos acabar com essa prática pedagógica, qual que você acabaria com ela? Querer que o meu aluno tenha uma leitura linear, né? Quando, na verdade, nós temos essa questão de você ficar 2 ou 3 horas lendo o livro, a gente consegue. Agora, o nosso aluno ele não consegue ficar ali sentado, parado. Então, tiraria essa questão dele não poder procurar espaços diversificados, formas diferentes de estar lendo. E outra coisa, virar para ele e falar, olha, lê determinado livro que daqui 1 semana ou 2 você vai ter que fazer uma prova.
Eu tiraria essa questão da obrigação e Entendi. colocaria para ele a importância de ter a leitura como uma grande aventura, como um processo que ele vai descobrir, que ele vai interagir, que ele vai aprender alguma coisa que ele vai levar para a vida inteira, porque o conhecimento é para a vida toda. Pois é, professor. Né, pegando as palavras da Luciana, é isso mesmo. É fazer que o aluno leia com prazer, não obrigar ele a fazer um resumo, né? Por Ou obrigação, uma prova, né? ou você leva aquele livro, vai ter 15 dias para você ler, depois você vai chegar e vai ter uma atividade para você ler, para você fazer. Aí, no caso, o aluno ele tem que se sentir à vontade. Ele saber que eu vou ter que ler, porque eu vou descobrir algo. Bacana. Né? E pegar essas partes assim de muita nota, muito dever, né, em relação à leitura, deixar mais pelo lado do prazer. Aí porque tem dado aconteceu. certo, né? Porque o projeto Tem de dado vocês certo. só tem Dessa resultado forma bom. tem Bacana. dado certo. Pois é, professora. Rapidinho. Seguindo, né, nessa linha aí, a não obrigatoriedade, mas eu tenho feito um trabalho com meus alunos, quem lê, escreve. Eu falo para eles, quem lê, escreve. Vamos escrever agora. Inclusive aqueles livrinhos mais fininhos. O que aconteceu? E eu tenho notado que no menor livrinho, aqueles infantis que a gente tem na nossa escola, os do 6º ano, por exemplo, quando eles leem, aí eu pergunto de onde que veio a massa, por exemplo, aquele espaguete lá. Então, assim, eles leem e escrevem. Mas o que a gente vai escrever? O que você gostou do livro? Então, eles além do prazer da leitura, eles estão tendo o prazer da escrita. Por quê? Porque eu falo com eles, vocês vão escrever o que vocês entenderam do livro, que vocês gostaram do livro. E no primeiro ano, naquela oportunidade que o senhor teve na roda, o senhor viu como que o ensino médio já tem uma maturidade diferente, eu já trago a leitura para eles com um nível mais alto, e eles já leem textos maiores e que eles fazem também dessa maneira. Eles leem e têm a liberdade de falar. Inclusive, eles ficaram muito satisfeitos com a liberdade que o senhor deu. Eu fiz uma roda recentemente e eles estão, assim, muito se sentindo muito importantes com as visitas do senhor lá na biblioteca. Então, aquela turma do primeiro ano, ela está se sentindo assim muito valorizada, porque antes eles não tiveram isso. Eles nunca conheceram um escritor que fosse até a escola e que conversasse com eles. Então, assim, nós estamos satisfeitos e os alunos demais. Essa semana, inclusive, teve 2 do 6º discutindo que quem já conhecia o professor e onde que o professor já foi. Não, ele já foi no Menino Jesus, eu também já vi ele no Menino Jesus. Ele veio na nossa escola. Então, assim, eles estão muito felizes em ter lá esse momento da... Muito bem, gente. Eu queria que tivesse 2 programas, 3, para a gente poder conversar. Infelizmente, o tempo passa rápido demais, o assunto é muito gostoso. Vamos fazer o encerramento. Professora Jana, conversar com você, depois de Ana Lúcia e a Luciana. 1 minuto aí para as considerações finais. Essa câmera aqui é sua, fique à vontade. Então, Leitura e Leitor é um projeto antigo, mas ele ganhou vida nova com a minha parceria, né? Quando eu procurei o professor e convidei ele para fazer para participar do meu projeto. Foi no Colégio Estadual que o meu projeto ele teve essa força, e que hoje eu posso dizer que o meu projeto é consagrado, porque ele existia, eu trabalhava, mas ele não era consagrado. Então, a parceria do professor fez com que eu consagrasse o meu projeto. E eu agradeço imensamente pela participação do professor, desde aquele primeiro encontro que a gente teve, com tanta sombrinha, com tudo reciclado, né? O professor gostou muito e filmou e achou interessante, caixas de verdura jogadas para todo lado, com livros, gêneros textuais. Então, assim, eu estou imensamente feliz de estar com o meu projeto consagrado, o projeto Leitura e Leitor, que começou lá atrás, enquanto minha Érica ainda era adolescente. A gente construiu esse título juntas e agora ele ganhou essa proporção, ele ganhou essa visão. Eu estou muito satisfeita com a parceria e espero que até o meu momento de aposentadoria a gente tenha essa parceria, que essa parceria foi uma parceria que deu muito certo. Obrigada, professor. Eu que agradeço, que demora muito essa aposentadoria, viu? Professora Jana Lúcia, com você. Bom, eu gostaria de deixar, agradecer pelo convite, e eu vou continuar o meu trabalho com essa leitura sem data de validade, Continuar e trazer
vou convidar todos os professores também que tragam essa leitura para dentro da sala de aula. Não desacreditar que o aluno não possa querer ler, que é muito satisfatório esse projeto e a gente vê que o aluno está sendo encantado pela leitura, né? E eu gostaria também de agradecer à Escola Engenheiro Caldas, que juntamente com o projeto ajuda, é uma parceira, né, para poder estar contribuindo que esse projeto se adentre vários anos, né? Não só ficar nesse período mesmo. Bacana, professora. Muito obrigado, parabéns. E professora Luciana? Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, compartilhando esse tema que é tão importante. E eu quero mandar um abraço especial para todos os meus alunos do Clube de Leitura, nas Asas do Conhecimento. Eu quero mostrar para os meninos que eu estou aqui, ó, entregando o que vocês pediram, tá, professor? Eles pediram que eu entregasse isso aqui para o senhor. Bacana. Tá? Que bom. Aí eu vou... Pode passar, por favor. Oh, E eu quero só deixar aqui uma citação do Paulo Freire, quando ele fala que é preciso que a leitura seja um ato de amor. Ele usa essa metáfora para nos ensinar que a leitura ela precisa de causar um impacto, ela causa um impacto positivo na nossa vida e também na vida das pessoas. Bacana, professor, muito obrigado. Olha aqui, vou mostrar aqui que eu estou recebendo uma caneca no começo de conversa, mas uma caneca que eles fizeram. Nós fizemos, né, o começo de conversa na escola e aí eles assinaram na caixinha, viu, professor? Fizeram questão. Eu vi, todo mundo escreveu aqui, eu queria ler o nome de todo mundo, mas não tem jeito. Então, Gabriel, a Emily, a Kelly, e o Anderson, a Aninha. Em nome deles, cumprimento e agradeço a todos. Obrigado, professor. Imagina. Nós estamos encerrando o Conversa. Muito obrigado, professora Jana, professora Lúcia, professora Luciana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Deus abençoe muito esse trabalho. Né? E a você, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Nós vamos terminar esse programa agora, antes de subir os créditos, com mais e mais, e mostrando agora o projeto da professora Luciana, lá no Joaquim Nunes. Obrigado.